Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Concurseja, o seu podcast para descomplicar o direito. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, gera uma confusão danada no dia a dia do consumidor. Vício e defeito. Muita gente usa como sinônimo, né? Mas para o Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, são coisas bem diferentes. E entender isso, assim, é crucial para saber o que fazer quando um produto ou serviço dá problema. Para conversar sobre isso e esclarecer tudo para a gente, estou aqui com a nossa especialista, tudo bem? Tudo ótimo. E oi, pessoal? Prontíssima para a gente desvendar esses conceitos. É um tema fundamental mesmo, porque impacta diretamente nos direitos e principalmente nos prazos para reclamar. Vamos lá. Maravilha. Então, vamos começar pelo começo, né? O que exatamente o CDC considera como vício? Aquele termo que a gente ouve bastante. Boa. Bom, o vício, ele tá lá no artigo 18 do Código. De forma bem simples, é qualquer probleminha, sabe? Qualquer falha de qualidade ou quantidade que torna o produto ou serviço impróprio ou inadequado para aquilo que ele se destina. Ou então que diminui o valor dele. Impróprio e inadequado ou que diminui o valor. Consegue dar uns exemplos práticos para a gente visualizar melhor? Claro. Pensa assim, uma televisão nova que você compra e ela simplesmente não liga. Ou então, sei lá, um ar-condicionado que não gela. Isso é um vício de qualidade. Ou um pacote de arroz que diz ter 1 quilo na embalagem, mas quando você pesa tem só 900 gramas. Isso é um vício de quantidade. Ah, entendi. Tipo aquele celular que a bateria não dura nada mesmo sendo novo, ou uma roupa que desbota na primeira lavagem? Exatamente. São exemplos perfeitos de vícios. Percebe que, nesses casos, o problema está na utilidade da coisa, na expectativa que você tinha sobre ela, não necessariamente te coloca em perigo, mas, poxa, frustra bastante, né? Frustra mesmo. E quem responde por isso? Se eu comprei na loja X, mas o fabricante é Y. Ótima pergunta. O CDC, nesse ponto, protege bastante o consumidor. No caso do vício, a responsabilidade é solidária. Solidária? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que tanto o fabricante quanto o produtor, o construtor, o importador e até o comerciante, a loja onde você comprou, todos eles são responsáveis juntos perante o consumidor. Você pode escolher de quem reclamar. Pode ir direto na loja, pode contatar o fabricante. A ideia é facilitar para você resolver o problema. Se um deles resolver, está resolvido. Ah, isso é bom. Facilita bastante. Então, esse é o vício. Mas você mencionou antes que tem tipos diferentes de vício, né? Aparente e oculto. Qual a diferença? Isso, essa distinção é super importante, principalmente por causa dos prazos para reclamar, que estão lá no artigo 26 do CDC. O vício aparente é aquele fácil de identificar. Você pega o produto, olha, testa um pouquinho e já percebe o problema. Um risco na tela da TV, um amassado na geladeira, um botão que não funciona. Certo. Aquele que você vê logo de cara ou com um uso bem inicial. Exato. Para esses vícios aparentes, o prazo para reclamar é de 30 dias se o produto ou serviço for não durável. Tipo comida, né? Que estraga rápido. Isso, alimentos, produtos de limpeza, coisas que se consomem com o uso. E 90 dias se for no produto ou serviço durável. Que seriam os eletrodomésticos, carros, móveis, coisas que a gente espera que durem mais tempo. Perfeito. E esses prazos começam a contar a partir da entrega do produto ou do término da execução do serviço? Entregou, o prazo começa a correr. Ok, 30 dias para não duráveis, 90 para duráveis, contando da entrega. E o vício oculto? Ah, o vício oculto é aquele mais traiçoeiro, sabe? É um problema que não dá para perceber de imediato. Ele só vai aparecer depois de um tempo de uso. Tipo o quê? Um problema no motor do carro, que só aparece depois de alguns meses rodando. Ou uma infiltração na parede, que só se manifesta na época de chuva. Exatamente esses. São problemas que já existiam quando você comprou, mas estavam escondidos, latentes. Não era possível detectar na hora da compra ou da entrega. E aí o prazo para reclamar muda. Porque seria injusto começar a contar da entrega se eu nem sabia do problema, né? Justamente. E o CDC pensa nisso. O parágrafo 3º do artigo 26 diz que, tratando-se de vício oculto, os mesmos prazos, 30 dias para não duráveis e 90 dias para duráveis, só começam a contar a partir do momento em que o defeito, ou melhor, o vício, ficar evidenciado. Ou seja, a partir do momento em que você descobre o problema.
Ufa, isso dá uma segurança bem maior para o consumidor, né? Porque imagina descobrir um problemão num carro 6 meses depois da compra e não poder fazer nada. Com certeza. É uma proteção essencial. E vale lembrar uma coisa importante que está no artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o isenta de responsabilidade. Ou seja, não adianta a loja ou o fabricante dizer, eu não sabia desse problema. Eles são responsáveis mesmo assim. Exatamente. A responsabilidade deles existe independentemente de saberem ou não do vício, especialmente o oculto. Entendi. Bom, acho que a questão do vício, aparente e oculto, e os prazos ficaram bem claros. Mas e o tal do defeito? Quando a gente sai do campo do vício e entra no defeito? Certo. O defeito, ele está tratado ali nos artigos 12 a 14 do CDC. A palavra-chave aqui é segurança. Enquanto o vício afeta a adequação, a qualidade ou a quantidade do produto, o defeito é mais grave. Ele acontece quando esse vício, além de tornar o produto inadequado, também representa um risco à saúde ou à segurança do consumidor ou de terceiros. Então o defeito tem a ver com o perigo, dano? Isso. O defeito pressupõe um vício, mas ele adiciona esse elemento de periculosidade. É o que a gente chama tecnicamente de fato do produto ou serviço. Ele causa um acidente de consumo. Consegue dar exemplos de defeito? Para a gente sentir bem a diferença para o vício? Claro, pensa num freio de carro que não funciona e causa um acidente. Isso é um defeito. O vício era o freio não funcionar direito, o defeito foi o acidente causado por isso. Nossa! Ou um produto de limpeza que tem a embalagem defeituosa, vaza e causa uma queimadura ou intoxicação em quem está usando. O vício era a embalagem ruim, o defeito foi o dano à saúde. Um brinquedo infantil que solta peças pequenas e pode ser engolido por uma criança. Entendi. Então, todo defeito parte de um vício, mas ele escala. Ele causa um dano real ou potencial à segurança. Certo? Perfeitamente. O defeito é um vício agravado pela questão da segurança. Ele transcende o mero prejuízo econômico ou a frustração de uso do produto. Ele atinge a integridade física ou patrimonial do consumidor ou de outras pessoas. E as consequências legais disso devem ser diferentes também, imagino, se é mais grave. Com certeza, são bem diferentes e mais sérias para o fornecedor. Primeiro, a responsabilidade no caso de defeito ou fato do produto é objetiva. Responsabilidade objetiva. O que significa isso? Significa que o fornecedor responde pelos danos causados, independentemente de ter tido culpa ou não. Basta provar que existiu o defeito no produto ou serviço, que ocorreu um dano e que há uma ligação, um nexo causal entre esse defeito e o dano sofrido. Não precisa discutir se o fabricante foi negligente, imprudente. A responsabilidade existe pelo simples fato de ter colocado um produto defeituoso no mercado. Uau! Isso é forte. Protege muito o consumidor que sofreu o dano. Exatamente. E além disso, as opções do consumidor mudam. Lembra que no vício, se ele não for sanado em 30 dias, o consumidor pode escolher entre a troca do produto, a devolução do dinheiro ou o abatimento do preço, né? Isso está lá no artigo 18, parágrafo 1º. Lembro, sim. As 3 opções. No caso do defeito, além dessas possibilidades relacionadas ao produto em si, se é aplicável, o consumidor que sofreu o dano ou o acidente de consumo tem direito a buscar indenização por todos os prejuízos que teve. Indenização? Que tipo de prejuízo? Todos. Danos materiais, por exemplo. Se o carro bateu por causa do freio defeituoso, indenização para consertar o carro. Despesas médicas se alguém se machucou. Lucros cessantes se a pessoa ficou sem poder trabalhar. E também danos morais. Pelo susto, pelo trauma, pela dor sofrida em razão do acidente causado pelo defeito. Caramba! Então, no defeito, a coisa pode ir muito além de só trocar o produto ou receber o dinheiro de volta. Pode envolver uma indenização bem maior. Exatamente. E o prazo para buscar essa indenização também é diferente. Não são mais aqueles 30 ou 90 dias do vício. Ah, é? Qual é o prazo para reclamar por um defeito que causou dano? Nesse caso, o prazo é prescricional e é de 5 anos. Isso está no artigo 27 do CDC. 5 anos a contar do conhecimento do dano e de quem foi o responsável por ele. 5 anos. Bem mais longo que os 90 dias para um vício durável. Faz sentido porque envolve investigar o dano, a causa.
Exato, é um prazo para buscar a reparação completa pelos danos sofridos por causa daquele produto ou serviço defeituoso. Mostra como o legislador tratou a questão da segurança com muito mais rigor. Ok, então vamos recapitular para ver se fixou bem. No vício, temos um problema de adequação, qualidade e quantidade que frustra o uso ou diminui o valor. Prazos para reclamar: 30 dias não duráveis ou 90 dias duráveis, contados da entrega, vício aparente, ou da descoberta, vício oculto. Se não consertarem em 30 dias, posso pedir a troca, dinheiro de volta ou abatimento no preço, certo? Perfeito. E a responsabilidade é solidária entre os fornecedores. Certo. Já no defeito, temos um vício que causa um risco ou um dano efetivo à saúde ou segurança. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não precisa provar culpa. E além das opções do vício, quando cabíveis, quem sofreu o dano pode pedir indenização por danos materiais e morais. E o prazo para isso é de 5 anos, a contar do conhecimento do dano e da autoria. Acertei? Certíssimo. Resumo impecável. A grande diferença é essa. Vício afeta a aptidão ou o valor do bem, defeito afeta a segurança. As consequências e os prazos refletem essa diferença de gravidade. E essa questão da prova do vício oculto, é difícil provar que o problema já existia e só apareceu depois. É, principalmente depois. Pode ser um desafio, sim. Às vezes exige uma perícia técnica, um laudo para demonstrar que não foi mau uso, mas sim um problema intrínseco do produto. Mas aqui entra um princípio importante do CDC, que é a inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso 8º. Se o juiz entender que a alegação do consumidor tem cara de verdade e que o consumidor é a parte mais fraca para produzir a prova técnica, ele pode inverter o ônus, ou seja, quem vai ter que provar que o produto não tinha aquele vício oculto é o fornecedor. Isso ajuda muito o consumidor. O princípio de interpretar em favor do consumidor, né? Exatamente, o princípio do indúbio pro consumidor. Na dúvida, a interpretação deve ser a mais favorável a ele, que é considerado vulnerável na relação de consumo, como diz o artigo 4º, inciso 1 do CDC. Todo o código é construído sobre essa ideia de reequilibrar a relação entre consumidor e fornecedor. Faz todo sentido. Conhecer essas diferenças, então, não é só preciosismo técnico. É ferramenta prática para a gente poder exercer nossos direitos, né? Saber o que pedir, quando pedir e de quem pedir. Sem dúvida alguma. É conhecimento que empodera o consumidor. Saber se está diante de um vício ou de um defeito muda completamente a estratégia de reclamação e as expectativas do que se pode conseguir. Muito bom. Acho que ficou bem mais claro agora. Vício é uma coisa, defeito é outra. Bem mais séria por causa do risco à segurança. E para a gente fechar, queria lançar uma reflexão aqui. A gente está falando de conceitos que foram definidos lá em 1990, quando o CDC foi criado. Hoje, a gente tem produtos super complexos. Carros autônomos, inteligência artificial em todo lugar, softwares que controlam quase tudo. Como você acha que essas definições de vício e defeito vão se aplicar a esses novos cenários? Será que elas dão conta? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? É um desafio enorme. Como definir um vício num algoritmo de recomendação e um defeito numa inteligência artificial que toma uma decisão errada com consequências graves? O CDC é uma lei principiológica, muito bem feita, que permite adaptações. Mas, sem dúvida, a complexidade tecnológica atual e futura vai exigir interpretações cada vez mais sofisticadas dos tribunais e talvez até atualizações na própria lei para continuar garantindo a proteção efetiva do consumidor nesse novo mundo digital e conectado. É algo para a gente ficar de olho mesmo. A tecnologia avança muito rápido e o direito precisa acompanhar para não deixar ninguém desprotegido. Fica aí a reflexão para o nosso ouvinte. Exatamente. Bom, chegamos ao fim de mais essa aula aqui no Concurseja. Espero que tenha ficado claro para todo mundo a diferença crucial entre vício e defeito no Código de Defesa do Consumidor. Queria agradecer demais a sua participação, sempre trazendo clareza para esses temas tão importantes do direito do consumidor. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer discutir esses assuntos e ajudar quem está estudando ou só quer entender melhor seus direitos. Contem comigo. E para você que nos acompanhou, não se esqueça de seguir o Concurseja nas redes sociais e conferir nossos outros cursos e materiais. Tem muita coisa boa para ajudar na sua preparação. A gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e bons estudos!